Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, mais um domingo em que nós separamos para adorar a Deus. Então, a mensagem que eu tenho para trazer aos irmãos tem o tema Não se abalem. Será baseado no texto de João capítulo 14, versículos 1 a 3. Que diz o seguinte: Jesus falou: não se abalem, continuem confiando em Deus, continuem confiando em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amados irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E quem quiser ver notícias ruins, basta assistir a reportagem na mídia. Notícias ruins mudam a nossa rotina, nos abalam, provocam ansiedade, provocam medo e têm a tendência de levar o ouvinte a ficar apavorado e até mesmo surtar. Foi exatamente isso que aconteceu com os sírios, que ouviram as profecias de destruição para a cidade de Damasco. Anate e Arpate estão comovidos pelas más notícias. Eles se afundaram no medo, como o que afunda no mar enfurecido que ninguém pode acalmar. Em Jeremias 49, 23 fala sobre isso, que a respeito de Damasco, envergonhou-se Anate e Arpate, e tendo ouvido más notícias, eles cambalearam. São como o mar agitado que não se pode sossegar. E por falar em agitação, falta de sossego, nós lembramos daquela passagem de Mateus capítulo 8, versículo 23 a 28, sobre aquela tempestade em alto mar. E o texto fala que, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez grande bonança. E maravilharam os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Sim, o vento e o mar lhe obedecem. No versículo 23 fala que os discípulos estavam no barco. Então eles estavam seguros, porque no barco estava Jesus. No versículo 24, de repente as coisas saíram da normalidade. É isso que acontece. No mesmo momento que está tudo bem, de repente algo extraordinário acontece em nossas vidas. Então, de repente, as coisas saíram da normalidade quando veio uma grande tempestade em alto mar e os discípulos sentiram que perderam o controle do barco. Tiveram dúvidas, sentiram medo, sentiram insegurança e gritaram: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então, aqueles homens que estavam andando com Jesus, vendo Jesus pessoalmente, no momento de dificuldades, eles estavam com muito pouca fé.
Então Jesus falou, por que sois tímidos? Jesus chamou eles de homens de pequena fé. Então perguntou-lhe Jesus, por que sois tímidos? Vocês esqueceram que eu estou aqui com vocês? Vocês esqueceram que o vento e o mar me obedecem? Vocês esqueceram que eu posso resolver qualquer problema? O texto mostra, meus amados, que de fato nós podemos confiar em Jesus. Pois mesmo estando Jesus dormindo, ele está no controle. Ainda que as coisas fiquem mais difíceis, não se abalem. Mantenham no seu controle. Aliás, já está passando, pois estamos vendo o mar e o vento se acalmar. Já estamos vendo a maioria dos infectados do Covid-19 sendo curados. Não se abalem. Assim como existe um vírus invisível que pode matar, existe o Deus visível, o Deus invisível que pode curar, que pode libertar, que pode dar vida e que pode nos salvar. Não faça como os discípulos que ficaram desesperados. Não há motivo para desesperarmos. Apesar desse cenário que estamos vendo nos últimos dias, não há motivo de desespero, porque Jesus está no controle. Fique no barco com Jesus. O barco está representando a igreja. Jesus, ele é o comandante. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele cuida de nós. Não se abalem. Esses atuais problemas que estamos tendo devido à pandemia do coronavírus, certamente vão passar. Essa tempestade vai passar. Não se abalem. Às vezes falamos que temos fé em Jesus, mas na hora H, será que de fato confiamos em Jesus? No versículo 26 diz que, e maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este que o vento e o mar obedecem é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus, quando ele se levantou, ele repreendeu o mar e o mar se acalmou. Ele repreendeu o vento e o vento se acalmou. Jesus mostra o seu poder sobre o vento e sobre o mar e sobre o Covid-19, sobre as epidemias do presente, as epidemias do futuro, sobre qualquer tipo de enfermidades, sobre os sofrimentos, sobre a dor, sobre a tristeza, sobre o prejuízo financeiro, sobre a economia e até mesmo sobre a grave enfermidade do pecado que causa o pior dano na vida de uma pessoa. Pois o pecado mata a alma. E por causa do pecado, podemos ser condenados ao fogo do inferno. E Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e nos livrar da ira vindoura e nos salvar. Em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando nós pecamos, então merecemos a morte. Mas quando nós nos aliamos a Deus, a Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna em seu nome. No texto de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus disse, o Senhor Jesus tinha falado aos discípulos que ele estava indo embora. Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida. Os discípulos ficaram tristes. A notícia não veio de encontro às ideias deles.
Os discípulos sonhavam com vitórias militares, sonhavam com ascendência política, enquanto Jesus só falava de morte e sumiço. Às vezes, as ações divinas nos causam consternações. Não entendemos e nem percebemos os motivos do Senhor por trás dessas coisas. Não entendemos o seu propósito final. E mesmo assim, devemos confiar em Jesus. Viver por fé é confiar sem entender. Nessa nossa falta de compreensão, pode nos levar pode nos deixar ficar abalados. Começamos a vacilar na fé, como os discípulos fizeram, não é mesmo? Mas, amados irmãos, não se abalem. O Senhor não nos informa hoje por que as coisas acontecem. Nem todas as coisas Ele nos informa por que está acontecendo. Às vezes podemos fazer algumas perguntas. Por que essa tragédia? Por que aqueles sofrimentos? Por que aquela doença? Por que aquela dificuldade? Como é que Deus está permitindo acontecer o coronavírus? Como que Deus está permitindo acontecer mortes através do coronavírus? A verdade, meus irmãos, é que tais coisas pertencem à classe das coisas encobertas, que pertencem tão somente ao nosso Deus. O nosso Deus sabe de tudo, pois Ele é onisciente. Conforme fala em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as que são reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Não conseguimos ver a mão de Deus e por isso duvidamos. Temos a tendência de olhar para o que está acontecendo aqui agora. Temos a tendência de olhar para o que está acontecendo hoje e agora em nossas vidas. Mas é preciso, meus amados, olhar para o passado. Se olharmos para o passado, vamos ver que Deus sempre trabalhou para levar adiante o seu projeto de salvação, que é a maior bênção que Deus tem a oferecer à humanidade. A maior bênção que Deus quer nos dar, que é a vida eterna com Ele, que é a salvação em Cristo Jesus. Também precisamos olhar para o futuro. A vinda do Senhor está mais próxima quando no princípio cremos. E a nossa habitação celestial está cada vez mais próxima. Não se abalem. Em João 14, versículo 2 e 3, o Senhor Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está prometendo um lugar maravilhoso para mim e para você, e para todos aqueles que obedecem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Jesus disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus está preparando a nossa morada, e nós precisamos ligar os nossos pensamentos, as nossas mentes nas coisas lá do alto, na eternidade. Precisamos nos concentrar naquilo que sabemos, ou seja, as coisas já reveladas por Jesus. Como o próprio Senhor Jesus falou em João 14, 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E nós de fato sabemos que quando Jesus esteve aqui na terra, ele subiu aos céus, ele foi para o céu preparar lugar
para cada um de nós. O caminho sugere o destino. Não fomos criados para vivermos apenas aqui neste mundo. Não fomos para vivermos apenas a vida presente, mas para termos uma vida futura na eternidade com Deus. Em 1 Coríntios 15, 19, a palavra de Deus diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós não podemos esperar que as bênçãos de Jesus se limitam apenas aqui nessa vida. Nós precisamos estar esperando a maior bênção, que é a salvação eterna. Jesus nos revela qual é o destino. E nós não devemos duvidar e nem questionar como fez Tomé. Em João 14, 5, que Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus é tanto o caminho como o destino. Conforme João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio do sofrimento e confusão, no meio do sofrimento e confusão, resolvemos crer em Jesus. Ainda que passamos por lutas, mais sofrimento, muitas más notícias, ainda nós precisamos estar resolvendo crer em Jesus. Manter a nossa confiança, a nossa esperança em Jesus. Devo crer também porque tenho motivos para confiar e tudo o que Jesus me fala. Então nós temos motivo para confiar, porque Jesus, ele cumpre todas as suas promessas. Ele não falha em nenhuma delas. Mais uma vez, nós podemos confiar em suas promessas de voltar para resgatar os que estão apressando a sua vinda, para trazer a salvação aos que o aguardam, conforme fala em Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, meu Deus, por essa oportunidade que estamos tendo de estarmos adorando o teu santo nome. Agradecemos porque nós temos o seu Filho Jesus, que é a ponte que nos liga ao Senhor. E ele, Pai, é quem nos liga a Ti e por meio nós temos acesso a Ti, Pai. Te pedimos o perdão dos nossos pecados e a transformação de nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar a aprender a depender mais do Senhor e não ficarmos alarmados, abatidos, sem saber o que fazer, porque nós podemos ter certeza que temos o Senhor conosco. Não nos deixe, Pai, duvidar em momento nenhum do poder que há no seu nome. Ó Senhor, que o Senhor esteja derramando as bênçãos do Senhor na vida de cada membro da Igreja Nacional. Que o Senhor esteja fortalecendo a fé deles, enchendo a cada um de nós com o Espírito Santo do Senhor, tirando de nós aquilo que não é do teu agrado e nos fazendo verdadeiras ferramentas nas tuas mãos. Te peço em nome de Jesus a tua bênção para os irmãos, que eu sou os livre, Pai, de qualquer enfermidade, em especial dessa Covid-19, que não venha atingir nenhum dos membros da Igreja Nacional, que não venha atingir os membros da Igreja de Cristo, meu Deus. Que o Senhor proteja os nossos irmãos, livrando Deus dessa enfermidade, de todo o mal. Meu Deus, ajude-nos, ó Pai, a perseverarmos firmes e trabalhando na obra do Senhor, para que no dia repentino da volta de Jesus, nós possamos ser encontrados fiéis, servindo ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento que tivemos, de estarmos mais uma vez ouvindo a Tua palavra. Que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Eu oro e agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém.